Oi amigos, vamos continuar então a série sobre limites. No vídeo anterior falamos sobre a fuga dos limites. Quando essa criança foge dos limites por medo de perder a quem ama ou por sentir responsável por aquilo que a outra pessoa irá sentir quando ela dizer não. Ser responsável pelo sofrimento da pessoa ou algo assim. Porque existe uma imagem do pai ou da mãe na sua criação, na sua infância. Porque os pais dessa criança responsabilizaram essa criança por aquilo que estavam sentindo. Então fica aquela imagem dentro do inconsciente dessa criança. E ela vai se sobrepor à imagem dos outros, das outras pessoas. Então ela vai ter dificuldade de dizer não para o namorado, para o esposo, para a esposa, porque existe a imagem de um pai ali e de uma mãe que foi gerada naquela infância. Há uma criança interna dentro dela, no seu campo inconsciente, que está com medo de que aqueles pais sintam novamente aquele sentimento por causa dela dizer não ou algo assim. Então, é preciso remover essas imagens sobrepostas inconscientes que existe nessa criança interna, interior, né, dentro de cada um com essas dificuldades do dizer não. Essa criança interna precisa compreender que não precisa sentir essa responsabilidade excessiva por aquilo que o outro vai sentir quando ela estabelece o seu limite, o seu não saudável. Entenda que eu estou falando isso dentro de um contexto, né, saudável, não de uma forma agressiva. A pessoa que diz não o tempo todo e que está ofendendo o tempo todo o outro, aí já é um outro extremo, uma outra situação. Estou falando de uma pessoa que está com dificuldade de dizer não em alguma situação, seja no trabalho, ou seja num relacionamento, por conta de um medo ou por não querer ser responsável pelo sentimento que aquela pessoa terá. Então ela precisa remover essas imagens paternas da sua infância que ficam ali se sobrepondo de forma inconsciente. Entender que aquela pessoa não é o pai dela, não é a mãe dela e que ela está em liberdade para colocar os seus limites e também realizar aquilo que ela deseja. Então é preciso compreender-se enquanto indivíduo, enquanto pessoa. Ok? Então é muito importante isso. Hostilidade contra os limites. Um outro subtítulo, na página 81, que diz assim: se eu compreendo por que não consigo dizer não, Larry disse rindo. Por que você não me fez uma pergunta mais difícil? Cresci em um ambiente militar. A palavra de papai era lei. E discordar para sempre considerado rebelião. Discordei dele uma vez quando tinha 9 anos. Tudo que lembro é de ter acordado do outro lado da sala com uma dor de cabeça enorme e muita mágoa. A segunda falha de limites, mais fácil de detectar, então essa aqui foi a fala do Larry, segue o autor dizendo: a segunda falha de limites, mais fácil de detectar que a primeira, é a hostilidade contra os limites. O pai se zanga com a tentativa da criança de separar-se dele. A hostilidade pode surgir na forma de brigas, castigos físicos ou atitudes inadequadas. Alguns pais dizem à criança: você fará o que eu mandar. Isso é bastante justo. A vontade de Deus é que os pais cuidem de seus filhos. Mas então eles dizem: e fará com gosto. Então, os pais dizem, abre aspas, e fará com gosto, fecha aspas. Isso deixa a criança confusa, porque é uma negação da vontade de sua alma. Obrigar a criança a fazer com gosto é transformá-la num bajulador, não em alguém que agrade a Deus, nesse contexto aqui cristão.
que está baseado em Gálatas 1:10. E coloque Deus aqui como o seu próprio eu interior maior, o seu eu maior que existe dentro de você. Alguns pais criticam os limites de seus filhos. 2 pontos. Abre aspas. Se você discordar de mim, eu vou... Fecha aspas. Outra frase. Você fará como eu digo, se não... Outra frase. Não questione sua mãe. Você precisa aprender uma lição. Você não tem motivo nenhum para se sentir mal. As crianças precisam, o autor continua, as crianças precisam estar sob a autoridade e controle dos pais, mas, quando punidas por buscarem sua independência, normalmente se refugiam na mágoa e no ressentimento. Ou seja, na culpa. Elas carregam uma culpa dentro delas. Por isso que é extremamente importante a remoção da culpa. Quando os pais repreendem o filho por algum comportamento, é extremamente importante que essa criança depois seja retirada da situação e do contexto de culpa. Que haja um acolhimento. A nossa vida sempre vai estar caminhando entre a rejeição e o acolhimento. A rejeição e o acolhimento. É preciso, no momento da rejeição, a criança sentir, obviamente, o peso daquilo que fez. No entanto, é preciso haver, mais tarde, da repreensão, um acolhimento para que essa criança entenda um lugar seguro e seja removido a culpa que ela sentiu. Porque a culpa, se for sendo carregada ao longo da vida, falsas culpas, ela será paralisada, essa criança será paralisada, esse adulto paralisado. E carregará comportamentos de autopunição. Ela se autopunirá na vida com sintomas no corpo, ou sabotando no seu trabalho, sabotando sua vida prazerosa, como se ela estivesse sempre saindo de um jardim do Éden, como Adão e Eva, sempre sendo expulso. Ela não se permite viver prazeres na vida. Então, é interessante, é importante que os pais removam a sensação de culpa dessa criança, porque não é uma questão de culpa, é uma questão de colocar responsabilidade, que essa criança entenda que ela é capaz e que ela precisa responder pelas suas ações. Não que ela é exatamente culpada e está numa cadeira de réu e que merece uma sentença. Ela precisa compreender que ela é responsável. A responsabilidade precisa ser gerada na criança e não sentimento de culpa. Então, quando você repreender o seu filho, posteriormente, acolha ele e faça ele compreender a responsabilidade, a capacidade que ele tem de responder por aquilo. Não removendo as consequências, porque ela precisa entender as consequências das suas ações. Bom, continuando. Essa hostilidade é uma pobre imitação dos desígnios de Deus sobre disciplina. Disciplinar é a arte de ensinar o autocontrole à criança pelas consequências de seus atos. A responsabilidade traz aflição e isso nos motiva a ser mais responsáveis. Responsável é a capacidade de responder por si, pela sua emoção, por aquilo que está sentindo. Isso não pode ser removido da criança. Então a atitude vai ser do meu jeito, se não, quando os pais dizem, né? Vai ser do seu jeito, se não. Ensina a criança a fingir a obediência, pelo menos quando os pais estão por perto. Atitude, abre aspas, você tem uma escolha, fecha aspas. Ensina a criança a ser responsável pelas suas próprias ações. Em vez de dizer, faça sua cama ou ficará de castigo por um mês, os pais devem dizer, você tem uma escolha, arrumar a cama e então o deixarei jogar videogame ou não arrumar a cama e perder o direito de jogar videogame o resto do dia. A criança escolhe quanto sofrimento está disposta a aceitar por ser desobediente. A disciplina, aqui ele coloca, a disciplina de Deus é educativa. Então é educação, não imposição, sempre educação. Dar o direito de escolha ajuda a pessoa, a criança, a compreender a responsabilidade.
Aqui fala um versículo de Hebreus 12, 10, 11, que diz assim: aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este por nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Na verdade, nenhuma correção parece, no momento, ser motivo de gozo, mas de tristeza. Contudo, depois produz um fruto pacífico de justiça nos que por ela têm sido exercitados. Hebreus 12, 10, 11. Então, é importante exercer essa correção, acolhendo depois, removendo essa criança da culpa e dando a ela a capacidade de responsabilidade. E dando a ela o direito de escolha. Isso lhe ensinará que ela é responsável pelas suas ações. Então nos vemos no próximo vídeo. Um abraço.